Rapaziada, acabou de terminar lá em Santos. Estou vendo aqui essa finaleira de jogo e muita comemoração lá na Vila Belmiro, porque o Santos venceu e complicou o Inter na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. O Inter está mais próximo do Z4 e pode, caso perca para o Ceará na próxima quinta, entrar de vez na zona de rebaixamento. Nesse vídeo a gente vai falar muito desse jogo, eu acompanhei toda a partida, tem algumas considerações para a gente fazer aqui, a gente tem que trazer a situação do Inter na tabela de classificação, a pressão em cima de Ramon Dias, também falaremos sobre o jogador do Inter que quase acabou se aposentando recentemente, o jogador que pode estar de saída no final do ano, tudo isso nesse conteúdo a partir de agora. Antes, não te esquece, deixa o teu like, te inscreve, ativa o sininho para tu não perder nada por aqui, esse conteúdo sempre com apoio de KTO, kto.bet.br, vai lá para brincar, para se divertir. O site é proibido para menores de 18 anos, jogue com responsabilidade. Quem foi na vitória do Santos se deu bem lá na KTO e eu tava agarradinho no empate, no 1-1, me dei mal. Até acho que foi um jogo que o Santos foi bem melhor do que o Palmeiras, mas em determinado momento o Palmeiras cresceu no jogo, poderia ter feito um gol, mas caso já possa ser para brincar, é para se divertir, não é para tu procurar renda extra, nada disso, tá? Vai na KTO com responsabilidade para brincar, tá? Bom, gente, vamos lá. Temos que falar dessa vitória do Santos que foi péssima para o Internacional. No apagar das luzes, com o golaço do Roleiser, o Santos venceu a equipe do Palmeiras por 1-0 na Vila Belmiro. E quero primeiro aqui fazer uma consideração, tá? O Santos hoje joga mais futebol do que o Inter. É um time bem limitado, é um time que quando sai as peças do banco tem que confiar na garotada, no Bom Tempo, que hoje até não entrou, mas no Robinho Júnior, tem que confiar numa magia, quem sabe, que o Neymar possa fazer, e hoje o Neymar fez uma boa partida, ao contrário do que tinha sido contra o Flamengo na derrota do Santos na semana passada, mas o Santos briga. Essa, para mim, é a principal diferença do porquê o Santos hoje é melhor do que o Inter. O Santos briga mais do que o Inter. Cada jogador entra comendo a bola como se fosse seu prato de comida, dando a vida, e o Santos mereceu vencer o Palmeiras. Mereceu já sair vencendo no primeiro tempo contra o Palmeiras hoje na Vila Belmiro, foi muito melhor no primeiro tempo, empilhou chances de gol. No segundo tempo o Palmeiras deu uma equiparada com a entrada do Flaco Lopes e do garoto Luigi, mas o Santos ainda assim correu menos riscos do que o Palmeiras correu do Santos no primeiro tempo. E aí no finalzinho do jogo o Roleiser, num chute de fora da área, fez um bonito gol, conseguiu essa vitória para o Santos na entrada da área, já quase dentro da área praticamente, e conseguiu essa vitória para o Santos por 1-0. O Santos sai da zona de rebaixamento, isso é péssimo para o Inter, né? O Inter tinha que torcer para o Palmeiras. O Santos sai da zona de rebaixamento, agora é 16º colocado com 36 pontos, um pontinho só a menos do que o Internacional, que agora diminui a sua distância, que era de 4 pontos no início da rodada. A distância era de 4 pontos para a zona de rebaixamento, agora a distância do Inter diminuiu para 2 pontos. O Vitória tem 35 e o Inter 37. Gente, os jogos do meio de semana são muito importantes, tá? O Inter tem que fazer um bom resultado contra o Ceará. O Inter tem que vencer o Ceará. Se empatar, não é de todo mal, tá? Empatar fora de casa contra o Ceará, mas, cara, tem que tentar vencer, porque é um jogo muito importante. O Santos, agora, deixa eu até pegar, porque eu não lembro de cabeça, o Santos agora nessa rodada tem o Mirassol em casa, mais uma guerra que o Santos vai fazer em casa, quarta-feira, 9h30, e o Vitória, ele tem na próxima rodada o Palmeiras fora. O Vitória ele deve perder esse jogo contra o Palmeiras no Allianz Parque, que está brigando pelo título, vai vir agora mordido por essa derrota. Teve 11 desfalques hoje, teria 12, mas o Flaco voltou a tempo da seleção argentina, vai ter todo mundo praticamente à disposição, o Andréas volta de suspensão, vai ter o Gustavo Gomes voltando para a zaga, vai ter o Vitor Roque voltando para o ataque ao lado do Flaco Lopes, que hoje nem 100% estava, mas entrou só no segundo tempo, também não estava no primeiro. Então vai ser um Palmeiras bem reforçado, deve vencer o Vitória, então o Vitória deve ficar estacionado na sua posição, e o Santos tem o Mirassol e o Inter joga só na quinta. Só que tem uma chance, caso o Vitória vença o Palmeiras, o que, repito, não é a tendência, mas se o Vitória vencer o Palmeiras e o Santos fizer o seu papel de casa e vencer o Mirassol, o Inter vai jogar na quinta-feira dentro da zona de rebaixamento, porque daí o Santos iria a 39 pontos e o Vitória a 38.
Os dois passariam o Inter e o Inter jogaria quinta contra o Ceará dentro da zona de rebaixamento, tá? Então, o jogo contra o Ceará é muito importante e secar o Santos, secar o Vitória também é bem importante, porque agora a pressão começa a ficar maior para o Inter, 2 pontinhos só da zona de rebaixamento, tendo ainda o Ceará fora de casa, o Santos, jogo direto dentro de casa, dentro do Beira-Rio, na outra segunda-feira ainda, tendo Vasco e São Paulo fora e tendo o Bragantino em casa, é uma sequência final que o Inter precisa fazer a sua pontuação, precisa fazer o seu dever, seu papel e sair dessa briga o quanto antes contra a zona de rebaixamento, porque, cara, a briga ficou praticamente Vitória, Santos e Inter, né? Tem ali o Grêmio ainda com 40, mas assim, como tem jogo direto, né? Inter e Santos, possivelmente essa briga vai ficar entre Inter, Santos e Vitória mesmo. E agora deu uma complicada legal. O Inter tá 2, como eu disse, da zona, e vai precisar pontuar pelo menos contra o Ceará lá no Castelão, tá? Bom, gente, avançando, tá? Pra gente falar sobre Ramon Dias, porque tem informação importante, tá? Que a gente está trabalhando durante a semana. E o que se fala no bastidor do Inter sobre uma possibilidade de demissão? Antes, eu preciso que tu deixe o like nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para não perder nada. Tu dá uma força enorme pra gente por aqui. Então confere aí, se tu não é inscrito, é só apertar o botãozinho no inscrever-se, que é de graça. Se tu tá me vendo pela TV, tu pode te inscrever agora aí pela TV, computador, celular, notebook, iPad, em qualquer lugar que tu estiver me vendo agora, tu pode te inscrever e é de graça aqui no YouTube. Tu dá uma força enorme pra gente seguir com os conteúdos, tá? Gente, vamos lá. O que eu quero trazer aqui? Existe uma pressão muito grande em cima do trabalho do técnico Ramon Dias. E essa pressão pode fazer com que, caso o Inter não obtenha um bom resultado contra o Ceará na quinta-feira, aliado também de um jogo, por exemplo, semelhante ao que foi contra o Vitória, existe uma possibilidade de demissão por conta dessa pressão. E é importante a gente colocar aqui, tá, gente? Essa pressão ela não é só externa, seja da torcida, da imprensa, enfim, do ambiente como um todo. Mas internamente também existe um descontentamento na informação que a gente tem da direção do Inter com o trabalho do Ramon Dias. Eu sei que o Meneghetti tem essa informação também muito semelhante, JB e o Tiger Junk também, e a informação que eu tive é que é certo que o Ramon vai cair diante de uma derrota contra o Ceará? Não, não é certo. Mas a pressão e o descontentamento da direção hoje com um trabalho que é fraco do Ramon e do Emiliano Dias aqui em Porto Alegre pode fazer com que isso aconteça. Vamos lá. O aproveitamento deles é abaixo do aproveitamento do Roger, quando ele estava aqui no Inter, e o Roger que vinha fazendo um trabalho, principalmente nesse segundo semestre de 2025, muito ruim. O aproveitamento do Roger era ali 36%, 37% no Brasileirão, o do Ramon e do Emiliano é de 33%. Então, não é um aproveitamento muito acima, o trabalho deles não vem se sustentando e eles dependem sim, dá para dizer isso, dependem sim do jogo contra o Ceará, quinta-feira que vem, lá na Arena Castelão, em Fortaleza, e ainda tem os próximos dias para trabalharem pensando nessa partida, mas a pressão é bem grande. Inclusive o Inter acabou temendo, depois daquele episódio da fala machista do Ramon Dias, que ele pudesse, quem sabe, pedir demissão, como fez recentemente no Olímpia do Paraguai, também com ali um tempo semelhante de 45 dias, que é mais ou menos o que ele já viveu aqui em Porto Alegre. O Inter acabou temendo que ele pudesse pedir demissão naquele momento, mas também tem um lado importante, tá? O Tiger Junk lá no canal A Dupla tem a informação e trouxe no Debate Raiz também, que o Inter tem o entendimento de que, cara, beleza, tu vai demitir o Ramon, mas tu vai trazer quem? Tem uma grande opção? Isso também vem sendo avaliado pela direção do Internacional, mas a pressão é grande e o Ramon dá para se dizer sim que depende do jogo de quinta-feira para ter a sua permanência assegurada no Inter, lembrando que ele tem contrato até dezembro do ano que vem. Eu trouxe a informação durante um debate raiz, depois que o Meneghetti teve essa dúvida, a gente trouxe essa informação. Não existe nenhuma cláusula de que caindo vai rescindir sem nenhum custo, não. Se rescindir, e geralmente o que a direção do Inter faz, né, os acordos não são de valores fixos, são de o que ele teria a receber até o final do contrato, divide por 2, enfim, mais o que já estava acordado de luvas entra também nessa questão salarial. Então é geralmente como o Inter trabalha essas negociações para rescisões com os seus treinadores nessa gestão do presidente Barcelos.
vamos ter que aguardar aí o jogo de quinta-feira. Deixa eu falar sobre a possibilidade de saída que existe no Internacional e que ainda não está definida, que é do volante Bruno Henrique. Tá? O Bruno Henrique, agora que completou 36 anos no mês de outubro, tem contrato até dezembro no Internacional, é um dos maiores salários do elenco, ganha ali na casa de 800, 850 mil reais por mês, e é um custo grande para um clube que tem as suas dívidas, que tem os seus problemas grandes financeiros, que vive dificuldades, mas vem conseguindo quitar o que tem mês a mês com os jogadores, exceto aquela questão do direito de imagem. Então, a gente sabe que 800, 850 mil para a realidade do Inter hoje é uma dificuldade. Para a realidade do futebol brasileiro, é um salário, entre aspas, normal dentro do que a gente está vivendo hoje no novo futebol. Mas para o Inter é muito grande esse salário. Então, o Bruno Henrique, que tem 131 jogos, chegou em 2023, 9 gols, 7 assistências, foi titular com o Kudê, foi titular com o Roger, foi titular no início da passagem do Ramon aqui no Internacional, perdeu espaço nos últimos jogos e vem sendo banco de reservas, mas o Inter ainda não definiu o que vai fazer em relação ao Bruno Henrique. Existia uma grande possibilidade dele deixar o Inter, mas depois que o Ramon chegou, os primeiros jogos do Bruno Henrique sendo titular, ele não foi tão mal assim, começou a se avaliar de novo uma possibilidade de renovação que hoje está estagnado. O Inter não procurou ainda o Bruno Henrique, nem o seu empresário, para discutir uma renovação, porque o Inter quer aguardar essas últimas 5 rodadas do Campeonato Brasileiro. E aí tem 2 fatores. Primeiro, se acontecer uma tragédia, bater aqui na madeira para que não aconteça, se o Inter acabar, por exemplo, rebaixado no Campeonato Brasileiro, praticamente impossível que ele fique. Mas mesmo que o Inter se mantenha na Série A, também existe um ponto importante, que é o Inter deve passar por uma reformulação do seu elenco para a próxima temporada, e o Bruno Henrique entraria nesse cenário também. Então, mesmo com uma permanência, existe sim a possibilidade do Bruno Henrique não renovar com o Inter e deixar o clube na próxima temporada. Bom, a outra história que eu quero trazer aqui, a outra informação, é sobre o que o Thiago Maia falou nas últimas horas, porque ele foi aí premiado, de certa forma, né, homenageado pela Câmara de Vereadores aqui de Porto Alegre e passou a ser cidadão de Porto Alegre. E nas últimas horas aconteceu na Câmara de Vereadores essa homenagem ao volante do Inter, muito por conta do que ele fez nas enchentes aqui no Rio Grande do Sul, indo com seu barco, com seu jet ski, ajudar várias pessoas que estavam aí em condições muito difíceis durante as enchentes aqui no estado, principalmente aqui em Porto Alegre, e ele fez um pronunciamento, falou, enfim, lá na Câmara de Vereadores de Porto Alegre, e ele disse que ele, de fato, chegou muito próximo de encerrar a sua carreira aos 28 anos, mesmo que jovem, por conta de alguns traumas que ele acabou vivendo depois disso, sentindo, e aí são questões psicológicas que ninguém aqui tem como julgar ou avaliar, mas ele revelou que, de fato, ele pensou, procurou familiares, a mãe, o pai dele, a assessoria dele, que ele estava pensando primeiro em uma aposentadoria, depois ele pensou em dar um tempo do futebol, esperar um pouco, porque ele não estava com cabeça para isso, ele foi um cara que foi linha de frente nesse momento tão importante para o nosso estado e para a nossa cidade de Porto Alegre. O Inter acabou fazendo uma mini pré-temporada em Itu, porque o futebol tinha parado para os clubes gaúchos, e ele disse que ele foi para Itu com a delegação, mas a cabeça estava em Porto Alegre, e então, assim, foram relatos muito fortes do volante do Inter, que chegou, sim, a pensar em parar a carreira e explicou isso com maiores detalhes nessa homenagem que recebeu, justíssima, merecidíssima. Agora o volante do Inter, Thiago Maia, é homenageado e é cidadão de Porto Alegre, tá? Deixa teu like, te inscreve, ativa o sininho que eu volto para falar mais do Colorado por aqui, tá certo? Um grande beijo, um abraço e até a próxima.